Amém, meus amados? Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos aqui para glorificarmos o nome do Senhor Jesus, amém? Eu confesso para os irmãos que eu estava com saudade. E parece que nem todos, né? Alguns estão com medo de estar aqui. Mas nós estamos aqui com maior zelo, maior cuidado, e eu creio que Deus irá ministrar em nossos corações. Eu não sei se vem a sua pergunta, por que nós estamos sofrendo? Por que o crente sofre? Por que passamos por lutas? Por que passamos por dificuldade? E é tão interessante, se nós formos olhar a palavra do Senhor, tem algumas passagens que mexem muito conosco, de pessoas que eram aparentemente justas, homens e mulheres de Deus, que tinham um caráter, que tinha a aprovação do próprio Deus, que o próprio Deus as elogiavam, ou que falavam bem ao respeito, o próprio Deus falando sobre essas pessoas, e essas pessoas passavam por algumas dificuldades. E o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje é o texto lá de Gênesis 40, no versículo 23. Eu vou falar um pouco sobre José, mas eu vou também falar um exemplo também sobre a vida de Jó, para contextualizar ou para reforçar aquilo que nós queremos trabalhar com vocês hoje nesse texto, tá bom? Então, Êxodo 40, versículo 23. Eu vou apenas ler o versículo 23, e para nós estarmos atentos ao que a palavra de Deus quer falar conosco. Mais uma vez, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, a graça e a paz. Versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Se eu fosse trazer um texto, um tema para essa mensagem, eu traria o tema: preso e esquecido pelos homens, mas lembrado e promovido por Deus. Preso e esquecido pelos homens, mas lembrado e promovido por Deus. Vamos orar? Pai, queremos nesse exato momento colocar mais uma vez nossas vidas diante do Teu altar. Obrigado por estarmos aqui juntos, ó Deus, em família, em comunhão, em comunidade. E queremos pedir ao Teu Espírito Santo que possa continuar a abençoar cada irmão que aqui está, aqueles também irmãos que estão nos assistindo. Direcione, fortalece, sustente a cada um de forma especial. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. No culto de domingo que vem será Páscoa. Nós vamos estar celebrando Páscoa, e nós vamos estar trazendo uma palavra domingo de manhã sobre Páscoa. Então vem estar conosco, eu estarei domingo de manhã, e você vai receber também o sangue do cordeiro, o suco de uva que simboliza o sangue, para você também estar ungindo e passando na sua casa, como um ato profético, em nome de Jesus. Então vem estar conosco. Temos o culto de 9h30 da manhã, e temos o culto também das 19 horas. Nesse domingo eu estarei 9h30, para estar trazendo uma palavra de Deus. Eu sei que também às 19 horas terá uma palavra de Deus, e eu sei que Deus irá ministrar também no seu coração, amém? É tão interessante que o sofrimento, quando é tratado de maneira correta, ele pode moldar uma vida, ele pode transformar a vida. É tão interessante que até mesmo eu acho até duvidoso Deus entregar algo para alguém, sem esse alguém antes ser forjado pelo próprio Deus antes, sem esse alguém ser trabalhado no seu caráter, através das dificuldades, porque as dificuldades para as nossas vidas não têm como objetivo nos destruir. Olha para mim, as dificuldades que vêm para as nossas vidas não têm como objetivo de nos destruir, mas sim nos colocar capacitados para receber algo maior que virá. Maior de Deus está por vir. As experiências que nós vamos vendo na vida de José, elas foram em grande parte sombrias na vida dele. José passou por diversas decepções na sua vida. José passou por maus tratos. José passou por rejeição. José passou pelo sentimento de abandono.
Mas José estava firme em alguém, em alguma coisa. E esse alguém era maior do que todas essas coisas. Era Deus. E é Deus. Em todo momento da vida de José, se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver lá que Deus falava sempre. E Deus estava com José. Olha para mim, Deus também está com você. Olha para mim, Deus também está com você. Deus também está com você. Sabe, amados, é tão interessante que quando nós também olhamos para a vida de Jó, outro homem que aprendeu também por meios da dificuldade, e Jó poderia ser e está abatido pela calamidade da sua vida. Olha para mim, Jó, em um mesmo dia perdeu todos os seus 10 filhos. Jó teve a destruição total da sua casa. Jó perdeu todos os seus bens, até a sua saúde. E até aqueles que diziam ser seus amigos, aqueles que diziam ser aqueles que poderiam consolá-lo, o desprezou e começou a questionar até mesmo a fidelidade de Jó. Mas apesar disso, Jó continuou crendo que Deus estava ouvindo. Nós sabemos o desfecho da história de Jó, mas Jó não sabia o desfecho da sua história. Nós temos noção do que vai acontecer depois, porque nós lemos e sabemos. Mas Jó não estava em consciência do que estava acontecendo com você. E Jó, com ele, Jó não sabia o que iria acontecer. Mas em meio a toda adversidade, em meio a toda calamidade, em meio a toda adversidade, em meio a todas as circunstâncias, Jó, lá no capítulo 23, no versículo 3 e 9, ele fala: olha, o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, eu não sei o que Ele está fazendo, eu não posso controlar Deus, o que Ele vê, eu não vejo, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Sabe, amados, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa o que você tem passado, entenda algo no seu coração: Deus se levanta a seu favor e Ele não te abandonou, mesmo que você ache que a sua resposta não foi atendida como você gostaria que fosse. Deus sabe o melhor para a sua vida. E jamais Ele vai te colocar em momentos de dificuldade ou momentos de angústia para que você venha a afundar. Pelo contrário, quando você estiver sentindo que está afundando, o próprio Deus vai vir ao seu encontro e vai falar: epa, levanta daí, porque eu te ergo com as minhas mãos. Ele não vai deixar que você afunde. Eu posso ouvir um amém? Se você está aqui essa noite, se você está me ouvindo e você está achando que você está afundando, Deus está falando para você: nesta hora que eu vou levantar as suas mãos, vou pegar nas suas mãos e vou levantar a sua vida e vou te mostrar que eu jamais te abandonei. Então entenda, Jó não estava dizendo: ah, se Deus me provasse, eu ganharei 1 milhão, eu ficarei rico. Não. Jó sabia de algo. Se Deus está me provando, eu sairei disso como ouro refinado. Está lá em Jó 23:10. Isso implicava em dizer que ele estaria pronto para todo o processo quando esse terminar. Sabe, quanto mais o ouro é passado pelo fogo, mais refinado, mais puro ele é e mais valoroso ele fica. Jó então tem esse discernimento: o fogo na minha vida não é para me destruir, o fogo na minha vida não é para acabar com a minha vida, o fogo na minha vida não é para me colocar desassolado, para baixo, derrotado. O fogo que está na minha vida é para me fazer ainda mais refinado. Eu ficarei mais refinado para o Senhor, e eu saberei que eu estarei pronto para receber o que Deus tem para a minha vida. Mesmo o coração de Jó sendo afligido, ele sabia que o seu Deus não o tinha abandonado. José também, ele estava no mesmo ponto.
Ele estava passando também pelo mesmo refinamento, pelo fogo. Quantos de vocês estão me assistindo e quantos de nós que estamos aqui não passamos por uns dias de prova de fogo? Eu creio que com essa pandemia, então, o próprio Deus vem assim, agora eu vou te colocar no fogo. Quando nós passamos por dificuldades, até mesmo financeiras, e Deus tem mostrado para nós, em momento algum eu te abandonei. Quando você achava que ia acabar as coisas na sua casa, o socorro veio presente. Não te deixei faltar nada. Eu estava ali presente. Quando você achou que agora não tinha mais solução, eu mostrei para você que a solução estava em mim e eu tenho te mostrado a minha fidelidade. Sabe, amados, José também estava passando por esse refinamento. Mesmo com seu coração partido pela aflição, pelo abandono. Se você olhar lá em Gênesis 41, versículo 1, diz que ele passou 2 anos completos. 2 anos esquecidos, abandonado pelos homens, que foi, simplesmente passando, porque ele faz uma interpretação, ele tinha sido preso por uma coisa que ele não cometeu, e agora diante daquilo ali dentro, o copeiro-chefe, tem um sonho, e é tão interessante porque o padeiro também, chefe, tem um sonho. E ele traz revelação para o copeiro-chefe, que o copeiro-chefe iria voltar, mas que o padeiro-chefe iria morrer. E ele fala algo para esse copeiro-chefe, fala, olha, quando você estiver lá de volta lá com o faraó, lembra de mim. Sabe, amados, muitas vezes, a nossa confiança começa a vir e estar em homens. E Deus queria ensinar para José algo. A sua confiança, a sua convicção não deve estar em promessas humanas. Porque o homem pode prometer e pode falhar com você. Mas eu estou ensinando para você, José, que eu não. Quando o teu tempo chegar, e o teu tempo hoje, amado, vai chegar. Quando o seu tempo chegar, o Senhor, que vou te tirar daqui. Foi tão interessante porque José ali dentro, na expectativa de ser solto. E mês passando, dias passando, sabe o que acontecia? Nada. Depois de 2 anos completos. Quando ia ser mais uma noite, mais um momento crítico da vida de José, Deus vai lá em Faraó e dá um sonho para ele que o incomoda. Entenda, Deus vai até tocar naqueles que dizem ser seus inimigos, e eles vão ter que chegar em vocês e falar assim, ei, eu sei que é nele que tem algo para solucionar o meu problema, e eles vão vir até você pedindo conselhos. Sabe por quê, amados? Porque vai ser porque Deus precisa usar gente para abençoar gente. É gente que cura gente, é gente que cuida de gente. Deus usa gente para andar com gente. Não adianta achar, eu não preciso de gente. Precisamos uns dos outros. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala, eu preciso de você. Engana, amados. Achar que nós viemos aqui para a igreja para adorar a Deus simplesmente. Eu vou lá. Não, nós estamos aqui porque gente nos atrai. Porque pessoas nos atraem. Porque Deus, você se encontra no seu quarto, fechada a porta. Ele está lá. Mas nós estamos aqui para ser comunidade, para servir uns aos outros. Porque Deus usa gente. E Deus está falando aqui para mim hoje, que Ele vai curar gente. Ele vai curar gente.
Sabe por quê? Porque a unção que vem do Espírito Santo está sobre as nossas vidas, está sobre a vida da igreja, onde as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, quando nós estamos reunidos aqui, em nome do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus está aqui no nosso meio, e aonde Ele está, não há enfermidades que prevalecem, não há doenças que prevalecem, não há macumbarias que prevalecem, não há inveja que prevalece, não há mal que resista, porque aonde o Senhor Jesus está, tudo se transforma, e a sua vida também será transformada, porque Jesus Cristo está aqui. Eu posso ouvir um amém? Então olha para o seu irmão e fala: Ele está aqui. Fala, cria expectativa em Deus. Fala para ele: cria expectativa em Deus, porque em Deus nós nunca seremos decepcionados. Mas algo aconteceu. Na noite anterior, Faraó tem um sonho que o conturba, que o tira a paz. Onde ele vê vacas gordas, vacas magras. E essas vacas famintas, magras, devoraram as vacas gordas. Quando o Faraó acorda, ele lembra desse sonho. Ele fica perturbado. Então ele manda chamar todos os magos, a turma dele que sabia interpretar sonho. Ei, Deus faz calar todos aqueles para te honrar. E de repente todos os seus magos do Egito, todos eles não sabiam interpretar nada. Sabe por quê, meus amados? Porque quando Deus fala: ei, cala a boca, todos têm que calar, porque a palavra final é dele. A palavra final na sua vida não é do homem, a palavra final é de Deus na sua vida. E quando ele se manifesta, todas as demais vozes se calam. Entendam, se pessoas falou para você, se pessoas dissem para você que era o seu fim, que você não ia romper, que você não ia ser feliz, que você não ia ficar livre deste mal, hoje Deus libera a palavra sobre a sua vida. A minha palavra é a final, e a minha palavra declara para você: seja abençoado, seja livre, seja liberto, seja uma bênção aonde quer que você esteja. E se Deus libera a palavra, não há maldição, não há ninguém que pode ir contra o nosso Deus, porque quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então, se existe uma palavra de sentença na sua vida de morte, de fracasso, que você não vai superar, que você não vai vencer o que você está passando, hoje Deus está falando para você: ei, a minha palavra está sendo liberada agora. Eu não vou te fazer vencer, eu já te fiz vencer agora. Apropria da sua vitória, ela chega nesta noite, então receba ela nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Você vai sair por essas portas hoje na convicção que a sua vitória já é agora, porque tudo que pedi em oração, crendo, já recebestes. Você crê? Então você já recebeu. Então não deixe que as vozes, não deixe que pessoas, não deixe que circunstâncias fale contra a sua vida. Abra sua boca e declare: o Senhor já liberou a minha vitória, e eu sairei daqui esta noite já mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala assim: é você mesmo. É você mesmo, mais que vencedor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? E quando os magos do Egito se calaram, o copeiro-chefe se lembrou que existia um homem, quando ele estava preso, que interpretou o seu sonho. Ele falou: ei, Faraó, oh glória, existe alguém que trouxe uma revelação, interpretação do sonho que eu tive.
E hoje eu estou aqui. E o outro foi morto. Ele interpretou certinho. E eu vou dizer uma coisa para você. O caboclo é forte. Mas José tinha sido trabalhado com Deus. E Deus tinha trabalhado com ele. Deus, ele exalta os humildes. E José, na presença de Faraó, Faraó manda lá agora chamar um homem. Faz a barbinha, coloca uma veste melhorzinha. E vai até a presença dele. Fala, olha, eu tive um sonho. E eu sei que o seu Deus pode trazer a revelação dele. E José responde, de todo o seu coração, eu não posso, mas o meu Deus pode. Sabe, amados, entenda isso. Nas suas limitações você realmente não pode, mas o seu Deus pode. O seu Deus pode. O meu Deus pode. E se você tem achado que a sua fé está tão pequena, hoje Deus fala, nós vamos unir as nossas fés. E se nós alcançarmos uma fé do grão de tamanho de um grão de mostarda, esses montes na sua vida nesta noite, eles vão se erguer e desaparecer da sua frente em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? O coração de José tinha sido transformado. O coração dele tinha sido provado pelo fogo da aflição. O coração de José agora sabia. Ele tinha passado por coisas insuportáveis. E ele sabia que Deus nunca tinha o abandonado. Saiba, amado, você pode até estar sendo esquecido pelos homens. Até mesmo achando que os seus problemas são tão grandes que você não vai conseguir sair deles. Mas o que é o seu problema diante do Deus do impossível? O que é o seu problema diante de um Deus que tudo pode fazer? Durante esse período que você está no espera, no crer, de confiar, não entre em pânico, não entre em desespero, porque o nosso Deus jamais perde uma batalha. José então traz a interpretação do sonho e dá um conselho a Faraó. Levante uma pessoa que saiba administrar, uma pessoa fiel. E Faraó olha e fala assim, sabe quem será? Você. Você só não terá autoridade sobre o meu trono, mas sobre abaixo de mim, você será o responsável por todo o Egito. Entenda, se José não tivesse sido preso, se José não tivesse sido levado como escravo, se José não tivesse sido considerado morto, lançado e colocado numa caverna, se José não tivesse passado por tudo isso, algo pior iria acontecer sobre aquele mundo. Porque a Bíblia fala que todo aquele mundo entrou em grande fome. Mas porque José passou por todos esses momentos de dificuldade, todos esses estágios, e sempre Deus falando, o Senhor era com José. O Senhor não abandonou José. Em todo tempo o Senhor estava com José e o fazia prosperar. Prosperidade não é só din-din. Prosperidade é ter certeza que conosco o nosso Deus está. E em meio às diversidades, em meio aos problemas, em meio ao caos, Ele continua no controle. E nada lhe foge das mãos. Se ele não tivesse passado por esses estágios da vida, ele não poderia livrar todo aquele povo de uma grande catástrofe da miséria, da fome. Às vezes você pode olhar para você e falar assim, mas por que eu tenho passado por tudo isso? Porque lá no final você vai entender.
quando de fato chegar ao final, você vai dizer: nossa, eu passei por isso, porque Deus queria isso, porque Deus me livrou de algo maior, porque Deus me livrou. E hoje eu estou entendendo por que eu passei. Às vezes, quando nós estamos passando pela adversidade, nós não entendemos. Até mesmo ficamos chateados com Deus, magoados com Deus. Por isso que ele fala: olha, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. Eu é que sei o pensamento que eu tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. A nossa mente humana, limitada, pode até achar que é o mal que está acontecendo, mas não. Deus sempre tem o melhor para nós. E eu creio que Deus vai mudar a sua história, assim como mudou a história de José. O Deus de José também é o nosso Deus. E Ele não nos abandona. E Ele não esquece de nós. Mesmo diante da adversidade, Ele sempre estará conosco. E Deus exaltou José e entregou todo o Egito. E como ele sonhou, entregou toda a sua família também em suas mãos. Ele poderia bater no peito e dizer: agora é a minha hora de vingar. Não. Por causa do tratamento que Deus fizera a ele outrora pelas dificuldades, ele agora pôde aprender e decidir a perdoar os seus irmãos. E toda a sua parentela também foi livre e salva dos problemas da morte, que era ligado à fome. Se José não tivesse passado por tudo isso, e no final ele diz para os irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. Por mais que tente, o Senhor vai transformar o mal em bem. Esta é a palavra de Deus para a sua vida.